Olá, irmãos. Somos a Igreja de Interlagos. Meu nome é Eliette. Hoje é dia 28/6/2022, uma terça-feira, e estamos aqui reunidos para a Escola do Alicerce Bíblico. Esses estudos ocorrem todas as terças-feiras, às 20 horas, e hoje vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, parte 3. Temos sempre o costume de estudar e buscar na palavra de Deus, na própria Bíblia, o que Deus tem reservado para nós. Essa escola do Alicerce Bíblico tem o objetivo de preparar você com argumentações consistentes sobre a nossa fé. Então, prepare-se para anotar e fazer perguntas. Essas perguntas têm que ser dirigidas por e-mail no endereço faleconosco@igrejadointerlagos.com.br e responderemos com muita alegria às suas indagações, aos seus questionamentos. Nós temos também um site, que é o www.igrejadointerlagos.com.br, onde você encontrará vários vídeos já feitos com nossos estudos, os nossos cultos, e também nossos horários de culto. Nesse site, tem um botão no canto superior direito escrito ao vivo, onde você pode participar dos cultos estando no horário onde as salas estão online, certo? Lembre-se que toda vez que você entrar no culto, você deverá estar com o microfone e a câmera desligados. Por enquanto, estamos fazendo todos os nossos cultos e estudos de maneira online, por este canal, mas em breve teremos nosso local físico. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Você pode buscar também lá os nossos vídeos. Estamos também no Instagram e no Facebook. Você pode nos seguir lá, se você desejar. Seja bem-vindo ao nosso culto. E eu gostaria de fazer uma oração para começarmos o estudo com o pastor Hélio Pilvisan, para ele dar continuidade desses estudos que ele está fazendo sobre as características de Jesus, né, a pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Senhor Deus, nós clamamos, Senhor, por tua bênção para nos dar uma unção de entendimento, Senhor. Precisamos entender a tua palavra, por isso, Pai, abra os nossos corações, Senhor. Dê entendimento também ao pastor Hélio, que vai trazer essa palavra, Senhor, que possa ser realmente uma palavra ungida pelo teu Espírito Santo para edificação da tua igreja, Pai. Clamamos, Senhor, por tua bênção, te exaltamos, Senhor, te engrandecemos e declaramos nossa total dependência a ti, Senhor. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Fazer um ajuste aqui e a gente já começa. Muito bem. Como disse bem a Eliette, nosso objetivo com essa escola do Alicerce Bíblico é trazer para você argumentação sólida, bastante sólida sobre a nossa fé. Por que nós cremos em Cristo? Quem é esse Jesus Cristo? Por que eu creio em Deus, né? Então, se você procurar lá no nosso canal do YouTube, você vai ter vários e vários estudos da escola do Alicerce Bíblico. Se você é uma pessoa que tem alguma dificuldade para explicar, para responder perguntas desconcertantes, perguntas chatas, então você pode buscar nos nossos estudos entendimento sobre isso. Eu
eu gosto muito de estudar, eu sou uma pessoa estudiosa, ou pelo menos fui, né? Agora eu já estou um pouco mais velho, então a gente se cansa mais, mas eu sempre gostei muito de estudar, principalmente na minha área, eu sou físico. Então, eu sempre fui uma pessoa ligada à matemática, exatas, à ciência. Eu fiz ciência uma época, eu fiz mestrado, tenho publicação científica internacional, enfim, eu tenho assim uma carreira acadêmica. Hoje sou professor de física na escola pública e estou me aposentando, mas eu sempre tive assim, quando eu estudo um assunto, não importa seja na minha área de física ou nas questões da Bíblia e da nossa fé, eu sempre tive o hábito de me fazer perguntas desconcertantes. Então, eu me pergunto coisas que eu teria dificuldade de responder. Porque quando a gente faz esse tipo de exercício, na realidade você está se preparando, né? Você está se preparando, é que nem um soldado. Quando ele vai se preparar para a guerra, ele vai ter que ser confrontado com a morte, né? Então ele vai para um treinamento onde ele vai estar sempre na beira da morte, sempre no momento de levar um tiro na testa. Então, nós temos que estar assim também, nos preparar. A gente precisa se preparar. Então, faça perguntas complicadas para você mesmo e depois tente responder na Bíblia, tá bom? Se você gosta de ler, procure nos livros. Toma cuidado com literatura evangélica. Eu sempre tive um pé atrás com literatura evangélica e eu vou te explicar o porquê. Porque na literatura evangélica, aquela que você vai lá na livraria e compra um livro e tal, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque existe muita gente querendo vender grana, dinheiro. Pessoas que querem dinheiro. Então, o cara escreve qualquer coisa, ou escreve alguma coisa sem muito fundamento e põe lá para vender, percebe? O cara vai lá e fala uma besteira bíblica, que acha que está na Bíblia, e, na realidade, aquilo é um conceito errado. Então, eu tenho por mim que o lugar onde eu devo procurar entendimento das coisas de Deus é na Bíblia. Tudo na Bíblia. E, eventualmente, muito eventualmente, eu procuro um livro ou outro que eu possa ler com segurança, com critério, para que eu não seja influenciado de maneira indevida. Bom, dito isso, vamos começar os nossos estudos de hoje, né? Eu já falei em outras pregações algumas características do Filho de Deus, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós tanto amamos, né? Na outra semana, há 2 semanas atrás, eu falei coisas desconcertantes aqui, tá certo? Muito desconcertantes, que às vezes a gente não para pensar, porque a nossa cabeça, a nossa ideia é uma ideia de fantasia. Nós fantasiamos muito, é natural o ser humano fantasiar. Isso começa lá na infância. Lá na infância a gente já fantasia. Hoje aqui também nós fantasiamos. Mas eu, como pastor, eu tento fazer o quê? Eu tento pôr o pé no chão, com relação ao que está escrito na Bíblia. Nós precisamos pôr o pé no chão mesmo, percebe? Quando você lê um texto bíblico, procura entender bem o contexto daquele texto. Existem textos bíblicos que são desconcertantes. Estou falando do Novo Testamento. O Novo Testamento é cheio de coisa que, tira a gente do sério. E se você não for uma pessoa interessada, estudiosa, preocupada em conhecer a palavra, você vai falar assim, não, isso aqui era para aquele momento, para aquela época, naquela situação, Jesus falou desse jeito, né? Quer ver um exemplo? Claro, né?
quando Jesus, eles estão indo para Jerusalém para a celebração da Páscoa, aí eles param numa aldeia lá, e nessa aldeia eles vão comprar comida e ninguém vende nada para eles. E aí os apóstolos voltam para Jesus e falam assim: olha, não conseguimos comprar nada, tal. O senhor quer que mandemos fogo dos céus para que os consuma, assim como Elias o fez? Aí Jesus dá uma resposta muito desconcertante, extremamente desconcertante. Jesus fala assim: vós não sabeis de que espírito sois. É muito desconcertante isso aí. Percebe? Vocês não sabeis que espírito sois. O Filho do Homem não veio para fazer esse tipo de coisa, ele veio para salvar. É isso que o Filho do Homem veio fazer. Né? Então, você precisa exercitar. Por que Jesus fala isso? Por que Jesus disse isso? Isso aqui é muito desconcertante. Qual é o espírito dos apóstolos? O que eles pensavam? Qual era a linha de raciocínio deles? Já sei. A linha de raciocínio deles, eles eram judeus e eles estavam com a cabeça no Velho Testamento. Lá em Reis, a cabeça deles estava lá, em Juízes, né? Eles leram os pergaminhos, eles leram aqueles livros do Velho Testamento, percebe? Então a cabeça dele... Mas Jesus veio fazer outra coisa. Jesus não veio aplicar aquilo. Por isso que Jesus fala: vós não sabeis de que espírito sois. Os apóstolos estavam com a cabeça pensando, olha lá, ó, o espírito deles estava pensando lá no Velho Testamento, na lei. Mas Jesus não está pensando na lei. Obrigado, Eliette. Está em Lucas 9, 54, 55. Percebe? Então, você, meu querido irmão, você que está me assistindo, ou ao vivo, ou pelo YouTube, o cristianismo não é brincadeira, não é religiãozinha. Nós somos sérios, levamos isso aqui muito a sério. E nós vamos questionar tudo. Nós vamos levar a sério tudo. Tudo que Jesus nos ensinou, nós vamos levar a sério. Nós vamos levar a sério a Santa Ceia, nós vamos levar a sério o batismo, nós vamos levar a sério as orações, os jejuns, tudo isso nós vamos levar a sério. Nós não vamos brincar. Nós não vamos transformar o cristianismo numa história, uma historinha, ou uma religiãozinha. Por exemplo, você já se perguntou por que Jesus usava a expressão filho do homem? Já parou para pensar? Filho do homem. Jesus usava essa expressão, ela é desconcertante. Você consegue responder essa pergunta? Por que Jesus usava a expressão filho do homem? Eu já falei aqui algumas vezes sobre esse assunto, mas eu queria deixar que você pensasse um pouquinho sobre isso. Se você não consegue responder essa pergunta, você precisa estudar a Bíblia, porque vão perguntar isso para você. Alguém vai chegar para você e vai falar assim: eu não entendo por que Jesus usava essa expressão, o filho do homem. Por que ele não usava a expressão, o filho de Deus? O próprio Deus, lá na hora do batismo, olhou para Jesus e falou assim: este é meu filho amado em quem me compraz, ou este é o meu filho amado, hoje te gerei, depende da tradução. Ele poderia muito bem ser chamado de filho do homem. Ele rejeita ser chamado filho de Deus e passa a se chamar filho do homem. Ele rejeita. E por que Jesus rejeitou? Você já parou para pensar? A resposta está em Romanos, tá? Procura lá no primeiro capítulo de Romanos, bem no comecinho ali, no versículo
2, 3, 4, 5, você vai ver lá quem é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1. Vai lá, eu vou deixar para você isso daí. Depois você tenta responder essa pergunta aí. Aí eu te obrigo a estudar um pouco a palavra, sabe? Queridos, se você está me ouvindo e tem interesse em estudar a palavra, pega a sua Bíblia. Deixa eu pegar a minha aqui. Espera só um minutinho, eu vou pegar a minha Bíblia aqui. Sabe uma coisa muito interessante que a gente fazia? Quando eu tinha me convertido, logo no começo da minha conversão, eu pegava a minha Bíblia, ficava lá com lápis de cor na mão, e tudo que eu achava legal, eu coloria. Eu tinha essa Bíblia aqui, ela não é colorida porque ela é nova, na realidade. Os meus filhos fazem isso, eles têm sempre um estojinho de lápis de cor. Quem frequentava a igreja lá lembra disso, né, Serginho? Você deve lembrar também, né, Sandrinha? Daniel e a Raquel e a Esther sempre tinham lá um jogo de lápis de cor. Aí vi uma coisa interessante, puxa vida, isso aqui tá muito legal, ia lá e pá, pintava, né? Coloria, para ficar fácil de achar depois. Então faz isso, irmãozinhos. Comece a estudar a palavra, comece a estudar a Bíblia, vale a pena. Sabe por quê? Vai fortalecer a sua fé, vai te deixar seguro com relação à sua fé. O estudo da palavra nos dá certeza das coisas de Deus. Tem um versículo que fala assim, alguém pode achar aí para mim, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O ouvir pela palavra de Deus. Percebe? Então, queridos, é muito importante a gente estudar. Não podemos ficar parado e simplesmente... Olha, eu conheço pessoas que se converteram ao cristianismo, se distanciaram e voltaram para as outras igrejas antigas, Igreja Católica, por exemplo. Voltou para a Igreja Católica. Você sabe por quê? Porque na Igreja Católica você não precisa dar satisfação de nada. Aqui na Igreja Evangélica, na Igreja Cristã verdadeira, a gente tem que dar satisfação. As pessoas vão perguntar, percebe? Tem uma pergunta muito desconcertante também, e eu vou abordar isso hoje com vocês. Jesus, por que Jesus, por exemplo, não se casou? Obrigado, Eliette. Romanos 10, 17, esse versículo da fé. Obrigado. Existe uma pergunta muito desconcertante que eu tenho certeza que a maioria dos crentes não sabe responder. A pergunta é, por que Jesus não casou? Por quê? Por que Jesus não achou uma esposa para casar? Era permitido, né? Podia casar. Jesus podia ter se casado. Pela religião judaica, não tinha problema nenhum ele casar. Mas ele optou por ser solteiro. Entendeu? Você consegue responder essa pergunta com facilidade? Não, né? É difícil responder essa pergunta. Eu conheço algumas pessoas que costumam dizer assim, claro que Jesus teve relações sexuais, é um homem sente necessidades de relações sexuais, ele precisa ter relações sexuais, e não sei o quê, não sei o quê. É lógico, mas não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? A Bíblia diz outra coisa. Ou nós acreditamos no que está escrito aqui. Ou então, meu amigo, vai ser budista, vai ser macumbeiro, vai ser católico, vai ser de uma religião hindu, menos o cristianismo. Porque para nós sermos cristãos, nós precisamos levar a sério isso aqui. Não é brincadeira. Se você não leva a sério aqui, então não diga que você é cristão. Não fale. Porque se você tem dúvidas sobre o que está escrito aqui, é um direito seu ter dúvidas.
Mas você ter dúvidas e não ir atrás de responder às suas dúvidas, você não é cristão. O cristão tem que ter dúvidas e ir atrás para responder. Entendeu? Só assim nós vamos fortalecer a nossa fé. É lógico, existem milhares de dúvidas, muitas dúvidas. Eu vou mostrar para você um versículo danado. Um versículo danado, danado mesmo, um versículo desconcertante para você. Aliás, vou mostrar mais do que um. Se você abrir lá em João, capítulo 1, você quer ver? Vou mostrar para você aqui na minha Bíblia eletrônica. Tá? E você vai ver. Espera só um minutinho. O Windows, abre aqui, compartilha. Bom, você deve estar vendo agora a minha Bíblia, né? Então, se você for aqui em João, capítulo 1, verso 18, João 1, verso 18. Olha só que versículo desconcertante. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. É ou não é desconcertante? Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém nunca viu a Deus. Aí você vai lá no Velho Testamento e vê as teofanias. Deus se revelou para Abraão, Deus se revelou para Moisés. Percebe? Deus apareceu para essas pessoas. E Jesus está falando assim, que Deus nunca foi visto por alguém. Nunca. Percebe? Isso é um versículo que desconcerta. Ué, por que que tem essa... Por que será que tem esse versículo aqui? Você já parou para pensar? O filho unigênito, ou seja, aquele que foi o único gerado, que está no seio do Pai. Sabe o que significa estar no seio do Pai? Hã? Está no colo do Pai. Entendeu? No colo do pai. Aquele que está sentado no colo. Sabe quando uma criança vem e senta no seu colo? É essa a ideia da palavra seio. Tá bom? Essa é a ideia da palavra seio. O unigênito que está no colo do pai, que está no seio do pai, esse o revelou. Opa, peraí. Deus nunca foi visto, mas a partir de agora ele vai ser revelado. Então, antes, aquele Deus do Velho Testamento lá, peraí, tem alguma coisa estranha. Vou te dar mais um versículo desconcertante para você. É muito desconcertante. Tá? Você quer ver? Deixa eu só abrir aqui na minha para eu achar direitinho isso. 8:44. Esse versículo aqui, ó. Esse versículo é super desconcertante. Jesus falou assim para algumas pessoas, falando assim: vós tendes por pai o diabo. Peraí, quem é que escolheu ter o pai como o diabo? Hã? Eu vou interromper aqui para você me ver. Eu pergunto para você: quem escolhe ter o diabo como pai? Ninguém, né? Ninguém faz isso. Ninguém deliberadamente quer escolher o mal. Mas Jesus virou para aqueles homens e falou assim: o pai de vocês é o diabo. E eu vou mostrar para vocês que o pai de vocês é o diabo. Né? Se você olhar o contexto lá, daquele João 8:44, você vai perceber que essas pessoas aos quais Jesus está falando, elas são pessoas judias, são judeus. E mais, são judeus religiosos. E Jesus fala assim: vós tende por pai o diabo. Aí eu pergunto para você, o que significa diabo aqui nesse versículo? O diabo é aquele do chifrinho aqui? Hã? Ah, eu sou o diabo. É isso? É esse com o chifrinho? Você sabe o que significa a palavra diabo no grego? Hã? A palavra diabo no grego significa adversário. Não é Satanás. Entendeu?
Então, quando Jesus fala assim, vós tendes por pai o diabo, ele está falando assim, o pai de vocês é o adversário. E você sabe o que a teologia usa esse versículo para falar que aqueles que são praticantes do pecado são filhos do diabo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o adversário ao qual Jesus se refere é o Deus dos judeus. Vai estudar. Ó, quinta-feira vai ter um negócio muito legal aqui, hein? Quinta-feira nós vamos ter uma pregação sobre esse assunto, que é a escola da doutrina bíblica. Nós vamos trazer assuntos relacionados a esse tipo de contexto, a esses antagonismos, entendeu? Sabe que lá em Pedro fala assim que Deus habita na luz inacessível, né? Só que lá em Salmo 18 diz assim que o Senhor Jeová, né, fez da escuridão o seu lugar secreto. Consegue explicar isso? Você consegue? Quer ver? Vamos ver? Me ajuda aí, Eliette. Vamos lá, Isaías, não, Salmos 18. É 18, né, Eliette? Deixa eu ver aqui na minha Bíblia de papel, aqui é mais fácil de eu achar. É Salmo 18, 11. 11, né? Olha lá. Tá aqui, ó. Ah, tá, eu até tinha pintado aqui. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e das nuvens dos céus. Agora, você vai lá em Pedro, me ajuda aí, Lied. Isso aqui eu não preparei, não, tá? Eu resolvi falar aqui como um prólogo. Eu falar que Deus habita na luz inacessível. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Por isso que é bom ter uma Bíblia, né? No Novo Testamento, nas General Letters. Ah, João, eu falei Pedro, né? João 1,5. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Jesus. E vos anunciamos: Deus é luz e não há nele treva alguma. Diferente do que está aqui em Salmos 18, 11. Ó, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e das nuvens do céu. Hã? Tá bom. Vou me interromper aqui para você me ver. Consegue responder essa pergunta? Vai procurar. Vai procurar saber. Mas vamos falar sobre esse sujeito. Esse sujeito maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era simplesmente um ser humano fabuloso. Ele era fabuloso. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. E vamos falar aqui de pecados que nós gostamos de pecar. Tá bom? Pecados que nós gostamos de pecar. Mentira.
É gostoso mentir. Vingança. A Bíblia não. Tem um ditado que diz assim, que a vingança é um prato que se come frio. Né? Vingança é um pecado. Vou me vingar de fulano. Ele me fez mal, vou me vingar dele. Isso é ira. Jesus foi tentado na vingança? Foi. Foi tentado na mentira. Jesus foi tentado no dinheiro. E Jesus, vamos falar aqui agora uma coisa muito séria. Ele foi tentado no sexo. E bastante tentado no sexo, porque o sexo, para o homem, é uma coisa extremamente cara, muito importante. E Jesus foi tentado no sexo. Uma das fraquezas mais importantes do homem, quando eu falo homem, eu digo homem e mulher, ser humano, é o sexo. E Jesus foi tentado no sexo? Foi. Entendeu? Mas ele pecou? Não pecou. Sabe aquele momento que Jesus foi tentado no monte, no deserto, que o diabo apareceu para ele lá e mostrou para ele, num momento de tempo, todos os reinos da terra? Você imagina a quantidade de podridão que Jesus não deve ter passado pelos olhos de Jesus. Todas as podridões possíveis e imaginárias do ser humano. Todas elas. Deve ter passado pelos olhos de Jesus. Para que ele sentisse desejo de roubar, de ter dinheiro, de ter fama, de ter sexo, de ter mulheres, de ter. Ali, naquele momento, passou pelos olhos de Cristo. Tudo o que se possa imaginar de podridão do homem. Mas Jesus se manteve na linha. Absolutamente na linha. Qualquer ser humano que chame o próximo ao arrependimento e à retidão pode evitar algumas referências aos seus próprios pecados e imperfeições. Se Jesus nos chamou à perfeição, então ele não podia ser imperfeito. Não existe a mais remota referência nas palavras de Jesus, ou mesmo confissão de pecado. Ao contrário, ele, o mais humilde de todos os homens, desafiou a todos. Quer ver o desafio de Cristo? João 8,46. Vou abrir para você. João 8,46. Olha lá. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem de vocês vai me convencer de que eu pequei? Quem de vocês vai conseguir me levar até o pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Esse é o desafio. Quem pode acusar a Cristo de ter pecado? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você percebe que Jesus, ele tinha uma importante função. E ele sabia dessa função, desse objetivo dele, que era salvar o homem. Ora, se Jesus tivesse cedido um pouquinho só, todo o universo padeceria. A responsabilidade de Jesus era tão grande, mas tão grande, tão importante, que ele não podia simplesmente desviar 1 milímetro. Percebe? 1 vírgula sequer. Ele tinha que se manter totalmente sem pecado, porque se ele tivesse ele não seria capaz de nos salvar, percebe? Ele não seria capaz
de me levar ou levar você até o céu, ao reino de Deus, percebe? Então essa responsabilidade de Cristo era gigantesca. E eu já expliquei aqui, já falei uma vez, e a gente pode até vir falar, tem uma pregação minha que fala sobre jurisdição. Vai lá na jurisdição, procura lá. Você vai encontrar uma pregação minha sobre jurisdição. Né? Então, a gente precisa observar isso. Do ponto de vista de Jesus Cristo, ele se manteve firme. Né? Ou seja, espiritualmente, quando Jesus foi tentado, ele recusou o pecado. Ele não queria o pecado. Né? Então, Jesus tinha entendimento profundo do que ele veio fazer, do sofrimento que ele ia ter que passar. Né? Tanto é que Pedro, num determinado momento, fala assim, não, isso não vai te acontecer nada. Aí Jesus fala, sai daqui, Satanás. Sai daqui. O cálice que eu vou beber, ninguém vai beber. Eu, somente eu, Jesus Cristo, vou beber deste cálice. Entendeu? Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então, peraí, não vem com essa história de que Jesus era homem, ele passou desejos sexuais e ele acabou tendo mulheres, acabou se casando, acabou... Não, ele não podia. Já pensou se ele fizesse isso? Hoje nós não teríamos salvação. Quem fala isso não sabe o que é salvação. Quem fala esse tipo de coisa não sabe o que é cristianismo. Percebe? Jesus tinha um objetivo, que era salvar o homem do pecado. Portanto, ele tinha que se fazer pecado por nós. Ele tinha que assumir os nossos pecados. Percebe? Quando Jesus foi na cruz, ele pegou os meus pecados para ele. Ele não cometeu. Quem cometeu o pecado foi eu. Eu cometi pecado. E Jesus pegou os meus pecados e levou com ele. Falou, daqui os seus pecados, Hélio. Percebe? Imagina assim, eu sou o pai do meu filho Daniel. Aí o Daniel contrai uma dívida. Aí eu vou lá e pego a dívida do Daniel para mim. Não fui eu que contraí a dívida. Percebe? Eu fui lá e peguei. Falei, não, daqui, filho, eu vou te ajudar a pagar essa conta. Entendeu? Não é? A dívida é dele. Mas quem vai pagar sou eu. Tem um outro detalhe importante sobre Jesus, que é o seguinte: os discípulos deram testemunho de Cristo. E eu fico, às vezes, eu já fiz essa pergunta aqui diversas vezes. Por que alguém iria testemunhar para simplesmente montar uma religião, que é a religião cristã? Por que alguém faria isso? Qual que seria o objetivo de se fazer ou de se fabricar uma religião? Não tem esse objetivo. Percebe? Não existe isso. Eles não mentiram. Jesus não mentiu, os apóstolos não mentiram. Eles foram sinceros. Tudo que eles viram de Jesus foi relatado de maneira sincera. Por isso que a gente diz que eles foram dirigidos pelo Espírito Santo para escrever o que escreveram. Então, os discípulos dão testemunhos. Os discípulos viram Jesus fazer coisas. Ou você acha que os discípulos viram Jesus acalmando a tempestade, ou não viram Jesus acalmando a tempestade, foram lá inventar essa história para os outros acreditarem que ele acalmou a tempestade? Qual que seria o objetivo disso? Por que eles fariam isso? Será que eles seriam tão maquiavélicos? Eles seriam tão ardilosos ao ponto de falar assim, não, eu vou inventar essa mentira, porque essa mentira vai perdurar 2000 anos. Pensa bem. Faz sentido esse tipo de raciocínio? Faz. Não faz sentido. Então, não é porque não faz sentido, eu estou dando uma opinião pessoal, não quero que essa argumentação seja... não quero que isso que eu estou falando seja uma argumentação para você, mas eu estou falando de uma coisa que eu penso.
eu digo assim, tudo aquilo que aconteceu 2000 anos atrás foi mentira? Se foi mentira, por que que foi? Quem foi o artífice dessa mentira que aconteceu 2000 anos atrás? Percebe? Por que que alguém diria tamanha besteira? Eu não consigo entender, senão a pessoa não teria benefício naquele momento sobre as mentiras que contou. Quais foram os benefícios, por exemplo, que Pedro, João, Tiago, André, quais foram os benefícios que eles tiveram por participar de uma farsa? Então não faz sentido esse tipo de raciocínio. Me leva a crer, né? Eu entendo que a Bíblia ela é cheia da verdade, ela tem a verdade, ela é verdadeira. Agora vamos mais alguns argumentos aqui para a gente caminhar para o encerramento disso aqui. Primeiro, o testemunho dos discípulos. Moisés não foi chamado ou aclamado filho de Deus. Ele jamais falou ou agiu como quem procedesse de Deus e fosse participante da sua natureza. Por outro lado, no Novo Testamento, expõe este milagre. Qual é? Um grupo de homens que andava com Cristo e que viram todos os aspectos da sua humanidade. Eles viram Jesus comendo, eles viram Jesus bebendo, tendo sede. Eles viram Jesus tendo necessidade de dormir, de ir ao banheiro. Percebe? Não faz sentido você achar que tudo isso é uma farsa. Não que isso seja argumento, estou dizendo o que eu penso. Não faz sentido. Mas pelo relato dos discípulos, eles viram a humanidade de Jesus. Jesus como um homem. Aí mais tarde, né, esse grupo de homens, lá em Atos e nas cartas, no restante da Bíblia ali, o adoraram como Deus e proclamaram o seu poder de salvação e invocaram o nome de Cristo em orações. Eu nunca vi alguém orando para Deus em nome de Buda, ou em nome de Zaratustra, ou Zoroastro. Percebe? Mas os apóstolos nos ensinam a orar em nome de Cristo. Ora, por que isso? Percebe? Alguma coisa tem nessa história aí. Alguma coisa importante. Ou seja, Jesus morreu realmente na cruz. Isso foi relatado. Isso foi relatado. Jesus ressuscitou de verdade. Isso foi relatado. 500 pessoas, mais de 500 pessoas, viram Jesus ressuscitado. Percebe? Então, queria deixar aqui algumas coisinhas para vocês. Aí sim, são argumentos fortes, muito bons, né? Por exemplo, João, o evangelista, aquele que repousava no colo de Cristo, né? Ele diz que Jesus é o verbo. Olha só, verbo com V maiúsculo. Verbo significa palavra, ação de Deus. Palavra de Deus é a ação, é a palavra que age. É difícil explicar isso, não é fácil. Por que não é fácil? Porque a minha palavra ela não constrói, não faz criar, né? Eu não tenho o poder de fazer levanta, papelzinho, flutua. E o papelzinho flutua. Eu não tenho esse poder. Percebe? Brincando aqui. Né? Mas João Evangelista falou que ele, Cristo, é o verbo, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus mais quer, é aquilo que Deus mais ama. Aí diz assim que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
Nada do que foi feito se fez. Ele, lógico que ele não está falando desse mundo físico, ele está falando de outra coisa. Ele está falando do mundo espiritual, da salvação. É isso que ele está falando. Quer ver um outro argumento interessante? Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, Tomé não acreditou. Tomé olhou e falou assim, não, isso aí deve ser uma ilusão de ótica, uma ilusão, uma visão. Tomé deve ter sofrido naquele momento, né? Ele falou assim, eu não vou acreditar, a menos que eu ponha a mão na ferida de Jesus. Aí Jesus apareceu e falou, Tomé, vem cá, põe a mão aqui para ver que sou eu. Aí Tomé pôs a mão. E aí Tomé fala assim, Senhor meu, Deus meu. Ninguém fala assim para qualquer um. Nunca ninguém chegou para mim e falou, Hélio, Senhor meu, Deus meu. Nunca. E nunca vai chegar alguém para fazer isso. A única pessoa que recebeu esse título de Senhor meu, Deus meu, foi Jesus ressuscitado. Do ponto de vista do apóstolo Pedro, então eu vou enumerar aqui para você, depois você volta aqui à gravação e tenta anotar, tá bom? Mas olha, sobre o ponto de vista de Pedro, Pedro viu Jesus comer, beber, dormir, chorar, ele tinha fome, tinha sede. Pedro viu Jesus dizendo aos judeus que está à direita de Deus e que tem prerrogativa divina de conceder o Espírito Santo. Essa é uma argumentação forte. Tá? Jesus disse aos judeus que está à direita de Deus e que tem a prerrogativa divina de conceder o Espírito Santo. Isso está em Atos 2, 33, 36. Anota aí, depois você vai lá e consulta. A única pessoa que tem esse poder de conceder o Espírito Santo é Jesus. Ele fala, se eu não for, o Espírito Santo não virá até vós. Né? E eu vos enviarei, Jesus fala, eu vos enviarei outro Consolador. E Jesus era o Consolador que estava lá. Aí Jesus vai embora, e quando ele vai embora, ele fala assim, Espírito Santo vai lá para consolar o homem, e o Espírito Santo vem. Jesus, do ponto de vista de Pedro, Jesus é o caminho para a salvação. Atos 4, 12. É Jesus quem perdoa pecados. Está em Atos 5, 31. Aí é dureza, hein? Lembra daquele sujeito que estava lá em cima no teto e tinha tanta gente lá que eles resolveram descer aquele sujeito que tinha um problema nas pernas, até ali pelo teto, desceu até Jesus. Jesus falou assim, perdoados estão os seus pecados. Aí o pessoal que estava lá falou, mas o que é isso? Isso é uma brincadeira? O que é essa história de perdoar? Quem ele pensa que ele é para perdoar pecado? Aí Jesus, conhecendo o pensamento dele, Jesus falou assim, ó, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo a você, levanta e anda, e o cara levantou e andou. E eu já falei, até penso em fazer uma pregação sobre isso. Curar alguém é o que menos importa para Cristo. Para nós, a cura é a coisa que mais importa para a gente. Se você está doente, o que é que mais importa para você? Ficar curado. Mas para Jesus não é. O que menos importa para Cristo é curar o homem. O que Jesus quer é salvar. A cura é uma consequência. Percebe? Perdoados estão os teus pecados. Ou seja, você vai para o céu. Estou te falando. Ah, mas em minhas pernas eu queria tanto andar. Tá bom, então levanta e anda. Só para você saber que eu tenho poder para perdoar pecados. Então, o cara levantou e andou.
não faz ideia de como esse texto é importante para a nossa fé. A importância desse texto, desse sujeito aí, é muito grande para a nossa fé. Mais uma, Jesus é juiz dos mortos, Atos 10, 42. E Pedro atribui glória a Cristo. Isso está em 2 Pedro 3,18. Não vou abrir agora porque o nosso tempo está acabando. Sobre o ponto de vista de Paulo, né? Paulo, outro grande apóstolo, Paulo não viu a Cristo, ele não chegou a ver a Cristo, não estava presente no momento da crucificação, no momento das andanças de Cristo. Né? Porém, ele faz uma descrição importantíssima de quem é Cristo. Importante. Né? E Paulo fala assim, né, em Tito, né, escrevendo para Tito 2,3, ele fala assim, nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Está aí uma argumentação importante. Paulo não chegou a ver Jesus, mas considera Jesus como o grande Deus. Em Colossenses 2,9, Paulo fala assim que ele encarna a plenitude da divindade. Você sabe o que significa plenitude? Plenitude é totalidade. Ou seja, tudo o que Deus é, tudo o que Deus representa, tudo o que Deus, tudo o que nós imaginamos que seja Deus, Jesus, ele é ele. Ele está lá, está em Cristo. Em Colossenses 2,9. Colossenses 1,17 diz que Paulo fala assim que ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Em Colossenses, em 1 Coríntios 1:2, Paulo fala assim que nós devemos invocar a Cristo em oração. Em 2 Coríntios 13:14, Paulo associa o nome de Cristo ao Pai e ao Espírito Santo, que é o que nós chamamos de Trindade. Essa palavra Trindade não existe. Foi uma palavra criada para unificar, né, ou para expressar, né, esse trio de pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você percebe que isso é uma argumentação muito forte, é muito importante. Então, é importante você saber disso aí. Então, a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, aquela que começou lá, pelas andanças de Paulo ali na Grécia, né? Colossos, em Corinto, todas essas igrejas, lá do comecinho, consideravam Jesus como Salvador, divino. Né? E tem também uma inscrição arqueológica interessante, que não sei se você vai entender bem o que eu vou falar, mas tem uma inscrição arqueológica onde, de uma igreja bem do começo do século III depois de Cristo, onde tem umas insígnias esculpidas escarnecendo a Jesus Cristo. Então, você vai falar assim, mas isso é argumentação? Por quê? Porque Jesus era tão importante naquela época que os seus inimigos, ou os inimigos da igreja, né, acabaram até até escarnecendo contra Jesus. Então, isso aí também é uma coisa interessante para a gente, porque o tamanho de Jesus, a fama de Cristo, ela era tão grande a esse ponto, a ponto de ter inimigos que fizeram esculturas escarnecendo. Então, conta-nos a história que o escárnio dos pagãos serve também de testemunho da divindade de Cristo. Isso foi escrito no antigo palácio romano do século III,
na qual representam uma figura humana com cabeça de cavalo pendurado na cruz e um homem em pé em atitude de oração. Ou seja, esse escárnio com relação a Cristo mostra o quanto esta figura de Cristo era importante, quanto a fama de Cristo era importante. Então, irmãozinho querido, eu tentei dar toda essa argumentação para que você estude a Bíblia, dedique-se algum tempo, sabe? Dedique-se algum tempo lá, vai lá, senta, tenta verificar esses versículos, escreve. É muito bom escrever, sabe? Se você puder, pega um caderno aí, compra um caderninho e, cara, o sujeito está pregando, vai lá, vai escrevendo o que ele está pregando. Quando a gente escreve, ó, fica gravado, entendeu? Muito bem, então essa foi a terceira parte dos estudos, né? Eu fiz a primeira parte em 2 pregações, parte A, parte B, entendeu? Não? A parte 1 dessa história, dessas coisas que eu estou pregando sobre a pessoa de Jesus Cristo, tem a primeira parte, que foi dividida em 2 pedaços, 2 cultos. Parte 1A e 1B. Aí depois, na semana seguinte, o pastor Valdo falou do ponto de vista dele. Ele trouxe um ponto de vista interessante sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje eu estou fazendo a terceira pregação sobre isso. E nós vamos fazer mais ou menos umas 7 pregações no total, 7, 8. Tá? Então, semana que vem tem mais, tá bom? Essa é a terceira pregação sobre Jesus Cristo. Tá? E vamos continuar estudando a palavra. Eu convido você a vir no próxima quinta-feira. Quinta-feira, que dia que vai ser? Deixa eu ver aqui. Eu já te falo. Próxima quinta-feira é dia 30 de junho. E nós vamos falar sobre doutrinas profundas da Bíblia. Tá bom? Então, você já está convidado a participar com a gente nessa próxima quinta-feira, dia 30 de julho. Se você está assistindo e não teve oportunidade, pega a pregação ali e assiste. Vai ser importante para a gente. E importante para você. Tá bom? Vou fazer uma oração rápida. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja vendo esta gravação. Tá? Não é de maneira online e interativa. Então, fecha seus olhos que eu vou orar. Pai querido, Pai eterno, Pai amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Deus, nosso grande Deus, abençoa, Senhor, para que os corações que tiverem acesso a esta pregação sejam abertos à Tua palavra e que se convençam de que Tu és o nosso grande Deus. Peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vou encerrar a gravação aqui. Só um segundinho.